Pastor Fernando, tem a palavra agora, que o Senhor lhe use, né, naquilo que já colocou no seu coração. Esteja à vontade. Obrigado, pastor Henry, muito obrigado. Boa noite, irmãos. Como é bom celebrar a Jesus, não é maravilhoso? Mas a nossa alma foi criada para isso. O propósito de Deus em ter nos criado era que andássemos permanentemente em comunhão com Ele. O ser humano, ele foi projetado para estar na presença de Deus continuamente. Quando o ser humano se afasta de Deus, ele foge ao propósito original. E aí tem problema, sim. Porque a plenitude da vida do ser humano, ela está na presença de Deus. Quando nos afastamos de Deus, nós afastamos da originalidade do projeto de Deus. O ser humano, ele foi criado para andar na presença de Deus, para se relacionar com Deus. A nossa alma, a alma do ser humano, ela reclama a presença de Deus. As pessoas tentam, às vezes, substituir isto de várias maneiras. Mas a alma humana, o nosso íntimo, o nosso coração, só se satisfaz plenamente na presença de Deus. Quando aqui estamos adorando ao Senhor, e este foi outro motivo, é outro motivo que Deus nos criou, para adorá-lo. A alma, ela se satisfaz quando adoramos ao Senhor. Então a gente estava aqui em culto, adorando ao Senhor, parece que a alma quer pular de dentro da gente, de tanta alegria, de júbilo, porque é exatamente isso, nós fomos criados para adorar a Deus, fomos criados para glorificá-lo, criados para a glória dEle. E quando nós o adoramos, quando nós o servimos, quando nós o buscamos, quando estamos em comunhão com a sua palavra, ouvindo-a, obedecendo-a, quando nos dirigimos a Ele em oração, quando buscamos essa intimidade, esse relacionamento, a gente começa a experimentar algo na vida que nada pode nos oferecer, que é exatamente a plenitude da vida. Nenhuma conquista humana pode satisfazer a alma, o ser humano plenamente, só a presença do Senhor. Por isso que o salmista diz que o Senhor é a minha alegria e a minha força. O salmista diz assim: melhor é estar um dia na presença de Deus do que 1000 em outro lugar. O salmista diz assim: a minha alma tem sede de Deus, como a corça busca as águas, as correntes de água, assim a minha alma tem sede de Deus. O ser humano, ele tem sede da presença de Deus. Uma pessoa afastada de Deus, meus irmãos, é um problema. E o problema da humanidade é exatamente este: pessoas afastadas de Deus. E aí, o ser humano, longe de Deus, é como um peixe fora d'água. Ele se debate, vai se debatendo até morrer, mas não vai se encontrar, porque nós fomos criados para isso, para estar na presença do Senhor. Tanto que a proposta de Jesus para nós não é praticarmos uma religião, é termos um relacionamento com Ele. É diferente. As pessoas às vezes acham que praticando alguns ritos religiosos e seguindo um determinado credo é o bastante para satisfazer a alma, mas não é. A religiosidade não resolve o problema da alma humana, só o relacionamento íntimo com Deus. Porque às vezes você pode ser religioso, pode vir à igreja, pode praticar um determinado credo, uma determinada religião, observar algumas regras religiosas e não ter comunhão com Deus, não ter intimidade com Deus.
E o projeto de Deus para mim e para você não é praticarmos uma religião, frequentarmos um ambiente periodicamente, semanalmente, não é repetirmos algumas orações, alguns textos bíblicos. O propósito de Deus, meus irmãos, é termos uma relação íntima com Ele diariamente. Que coisa! E Ele quer tanto isso, que aquilo que inviabilizava a nossa relação com Ele era o quê? O pecado. E Ele nos ama tanto e nunca desistiu de nós, que Ele enviou o seu Filho, olha que coisa, Deus quer tanto se relacionar conosco, que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, e através do seu sacrifício, pagar o preço pelos nossos pecados, nos perdoar, nos declarar justificados, purificados, para nos reintroduzir à presença dEle, porque nós não poderíamos, pela nossa condição de pecadores. Então Ele traz o remédio, que é Jesus, e o sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, nos purifica de todo o pecado, e nós podemos voltar à presença de Deus, ao Santo dos Santos, por onde? Por um caminho novo e vivo, criado por quem? Por Jesus. Então o projeto de Deus em enviar Jesus foi para nos trazer de volta para a presença dEle, porque Deus nos ama e não desistiu de nós. O que Deus mais quer é que a gente esteja com Ele intimamente, vivendo intimamente com Ele, tendo relacionamento, tendo comunhão com Ele. E mais, Ele não só enviou Jesus, o seu Filho, para nos resgatar, para trazer para perto dEle. O Filho veio, morreu na cruz, ressuscitou, venceu o pecado, venceu a morte, venceu as trevas, nos deu vitória sobre estes inimigos e fez mais. O Filho voltou ao Pai e Ele enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós, para nos selar, nos marcar, nos tornar propriedade exclusiva dEle, e o maligno não nos toca, e o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, e que o Espírito Santo, Ele intercede por nós, e Ele fica triste quando nós não vivemos na dependência dEle, e quando não vivemos para a glória dEle. E o Espírito de Deus habita em nós para dar continuidade, esta comunhão, esta intimidade dEle conosco. Irmãos, isso é um milagre, a mente do ser humano não compreende. Como que um Deus poderoso, que criou todas as coisas, Ele vai habitar num ser limitado, pecador, cheio de esquisitices, cheios de manias, cheios de vaidades? Como que Ele vem e habita em nós? Porque nós estávamos mortos em nossos pecados, delitos, iniquidade, mas Ele, sendo rico em misericórdia, nos vivificou em Cristo Jesus, e o sangue do Cordeiro nos purificou, e Ele então coloca o seu Espírito Santo em nós, e Ele prova que nos ama, conforme Romanos 5:8, e Ele prova que nos ama, que quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós, e Ele colocou o seu Espírito Santo em nós, em mim, em você, meu irmão, e a gente pode acordar cada manhã e dizer: aleluia, eu sou templo do Espírito Santo de Deus, Deus me ama e nunca desistiu de mim. Então é essa intimidade, e a Bíblia, ela aponta algumas coisas, e quando Jesus, o que a Bíblia nos ensina, irmãos, eu não comecei a pregação ainda não, viu? Eu estou só cumprimentando os irmãos, eu estou falando do louvor, estou falando da adoração, tá bom? Estou falando da adoração, que nós louvamos a Deus aqui, meu irmão, uma bênção. Eu estou falando o propósito de Deus nos criar alma para adorar a Deus, para o relacionamento. Então, quando a gente vem ao culto, a gente não vem para o ritual. Eu vou à igreja praticar minha religião, aí eu canto aqueles negócios lá que é para acalmar Deus, Deus ficar satisfeitinho comigo. Não é isso não, irmão. Eu vou à igreja, eu vou dar oferta lá, para Deus ficar feliz comigo, me proteger, me livrar do mal. Não é isso não, meu irmão. Você acha que você vai comprar Deus? Você acha que você vai comprar Deus com a sua presença, com as musiquinhas que você canta, às vezes desafinado? Ou a turma aqui não, aqui que canta bem. Mas a gente às vezes canta desafinado e tal, a oferta que a gente dá. Você acha que você vai comprar Deus? O que Deus mais quer, meu irmão,
é o seu coração, é a intimidade com você, o relacionamento com Ele. Não é uma prática de uma religiosidade superficial, mas é o relacionamento, a intimidade com Ele. E o que a Bíblia ensina, o que Deus orienta na sua palavra, sempre tem um objetivo, um único objetivo: trazer a gente para perto dele. Aí a Bíblia, Jesus ensina, a palavra de Deus ensina assim: orar sem cessar. Às vezes a gente acha que orar sem cessar é um encargo, e tem que orar, e Deus mandou. Irmão, orar sem cessar, na verdade, é mais ou menos assim: mantenha o diálogo com Deus. Você já viu isso no casamento? O esposo e a esposa, você acha que o casal deve manter o diálogo? Diálogo? Tem que dialogar, não tem, minha irmã? O diálogo no casamento é a intimidade, a comunhão. Então assim, olha, converse sem cessar com seu esposo, mantenha o diálogo. Então quando a Bíblia diz ore sem cessar, não está dando um encargo para nós: eu tenho que orar sem cessar, que coisa, ser crente é a maior dificuldade, tem que orar sem cessar. Meu irmão, o que isso está ensinando, nos abençoando, é que Deus quer ter um relacionamento conosco diariamente, um relacionamento íntimo através da oração. É uma bênção de Deus para nós. E aí a gente poderia mencionar outras orientações na palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento. O Senhor Jesus falando que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ter intimidade com Ele, meditar na palavra do Senhor dia e noite, como diz o salmista, como diz Josué: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. A palavra do Senhor estará no nosso coração, na nossa boca. Mas então é obrigação, eu tenho que ficar lendo essa Bíblia. Aí tal, todo crente tem que ler Bíblia. Aí a gente tem a Bíblia como um encargo. Irmãos, a leitura da palavra, meditar na palavra de Deus é alimentar a alma. A alma não come feijão e arroz, não. Imagino que todo mundo hoje almoçou aqui. E se a gente não se alimentar, o corpo fica fraquinho e as bactérias e vírus invadirão o nosso organismo e vão nos destruir. A gente precisa estar vitaminado, com energia para viver. A alma também, e a vitamina da alma, irmãos, é Deus. A alma só se alimenta de Deus. A alma não se alimenta de entretenimento. A alma não se alimenta de dinheiro. A alma não se alimenta de passeios, de festas. A alma não se alimenta de churrasco nem de muqueca. A alma se alimenta de Deus. E o problema do nosso país é a fome de Deus. O problema das famílias é a fome de Deus, a ausência de Deus no coração do homem, da mulher, dos filhos, a ausência de Deus, a fome, a inanição espiritual pela falta da presença de Deus, da palavra do Senhor que nos alimenta, que é o pão da vida. Eu tenho 3 filhos já tão grandes, uma filha já casada, 23 anos, outra 19 e um menino com 13. Mas quando eles eram menores, eu fazia uma coisa lá em casa, nunca mais eu fiz, mas eu fazia o seguinte: botar aquelas coisas que para botar o prato quente em cima da mesa, como que chama? Descanso, né? Botava descanso de mesa. Aí a minha esposa botava as panelas assim e tal, os pratos, e a gente sempre teve o hábito de almoçar, reunir na mesa, com a televisão desligada, para ter comunhão. A família ter comunhão. E eu colocava um descanso de prato, aí eu vinha e colocava a Bíblia ali. Aí os meninos olhavam assim, e via assim, o feijão, arroz e tal, as coisas. E a Bíblia ali aberta, em cima de um descanso também. Aí eles aí a gente ia orar, aí perguntava assim: ei papai, por que botou a Bíblia aqui? Aí era deixa. Falava: porque nem só de feijão, de arroz a gente vive. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Aí eu pegava a Bíblia ali e lia com eles, lia a palavra do Senhor com eles, e eu dizia para eles: aqui é para a gente alimentar a alma, a gente não vive sem isso, isso aqui é a presença de Deus nas nossas vidas. Aí eu deixava a Bíblia ali, e aí a gente ia para o feijão e para o arroz, e os meninos olhando ali, que a palavra de Deus é alimento para a alma, intimidade com Deus, comunhão com Deus. A alma reclama. Mas eu ainda tenho que falar de missões hoje à noite, tá, meu irmão? Pode ficar tranquilo. Nós vamos ler. Amém? Você já foi abençoado com essa palavra aqui, meu irmão? Eu queria só que você não esquecesse de uma frase que eu falei aqui. Uma frase: Deus não nos chamou para praticar uma religião.
Deus nos chamou para ter um relacionamento com Ele. Percebeu isso? Não é a prática de uma religiosidade, é intimidade com Ele. Capítulo 1 do Evangelho de João, quando Jesus passou próximo a João Batista, que João Batista diz: olha o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Um homem chamado André se dirigiu a Jesus e perguntou para ele: onde o senhor mora? Onde o senhor pousa? Onde pousas? E ele disse assim: vem e vê. E André foi e passou o dia com Jesus. Saindo dali, ele buscou seu irmão Pedro e disse: olha, eu encontrei o Messias. Relacionamento. Eu estive com o Messias. Passei o dia com ele. Eu tive relacionamento com Deus. Intimidade, relacionamento com Jesus. Às vezes, irmãos, a gente pratica uma religião. A gente vem domingo à igreja e participa da celebração dos cultos, dos estudos na escola bíblica, e aí a gente volta para uma semana desértica, árida, sem água, sem pão da vida, sem água da vida, distante de Deus, e tomamos uma agenda assoberbada, e a nossa agenda não tem espaço para Deus, e a gente precisa tornar Jesus o Senhor da nossa agenda, para que o nosso relacionamento com Ele não se perca, não se enfraqueça, e a gente passe apenas a praticar uma religião domingo. O culto vai continuar depois que encerrar essa celebração, irmãos. Hoje à noite, lá na sua casa, você vai continuar cultuando a Jesus. Amanhã de manhã, indo para o trabalho, no trabalho, durante o dia, no relacionamento com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa, lá na sua empresa, onde você for, amanhã lavando os pratos, arrumando a cozinha, lavando o banheiro, arrumando a casa, pegando o ônibus, esperando lá no consultório médico, a gente está em culto, e durante toda a segunda-feira, porque todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de anunciar, de ensinar o nome de Jesus. Irmãos, nós estamos em culto. Culto para nós não é um evento, é um estilo de vida. Pega essa frase também. Culto não é um evento dominical. Culto é um estilo de vida. Nós vivemos para a glória de Deus. Não esqueça, não fomos chamados para praticar uma religião, fomos chamados para um relacionamento contínuo com Deus. O culto não é um evento, o culto é um estilo de vida. Como é que você vive? Adorando ao Senhor. Que isso? Como é que você vive? Eu glorifico a Deus. Todos os meus pensamentos são para a glória de Deus. Eu abro a boca para a glória de Deus. O meu trabalho é para a glória de Deus. Eu estudo para a glória de Deus. O meu casamento é para a glória de Deus. E o meu namoro para a glória de Deus. O meu relacionamento no trabalho para a glória de Deus. O meu casamento, o relacionamento com a minha esposa para a glória de Deus. A criação dos filhos para a glória de Deus. A minha família para a glória de Deus. Tudo que eu penso, tudo que eu sonho, tudo que eu planejo para a glória de Deus. Porque a minha vida é um culto ao Senhor. Presta atenção, olha aqui para mim. E nós vamos viver a eternidade como? Para a glória de Deus, adorando o Senhor em todo o tempo, irmãos. Nós temos que entender isso. E aí, se você começar a ter um estilo de vida, de relacionamento com Deus, profundo, sério, você vai se livrar de um monte de doenças do nosso tempo. A ansiedade é uma que toma conta de todo mundo. Ansiedade, você vai aprender a descansar no Senhor e poder olhar assim para o dia de amanhã. Não estou nem aí, Deus está no controle. Deus está no controle, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E mesmo que eu tenha que passar no vale da sombra da morte, eu estou tranquilo, porque o Senhor estará comigo em todo o tempo. Eu vou olhar para o futuro, vai ter guerra, o dólar vai subir, vai ter inflação, não estou nem aí, vai eleger quem? Pode eleger qualquer um, meu Senhor está no controle, do Senhor os céus e a terra, eu pertenço a Jesus, eu confio no Senhor, e nenhum fio de cabelo da minha cabeça vai cair sem autorização do Deus eterno que criou os céus e a terra. Você confia no Senhor? Então se liberte um pouco da ansiedade. Confia no Senhor. Ai, pastor, eu confio no Senhor, mas e tal, confia no Senhor, meu irmão. E se vier a morte, confia no Senhor. E se vier uma doença, confia no Senhor. O Senhor está no controle. Ele é o nosso Deus maravilhoso. Eu amo servir a Jesus, eu amo adorar a Jesus, irmãos. Nós somos um povo abençoado porque Deus nos ama e nunca desistiu de nós. Amém?
Que alegria estar aqui hoje à noite. O pastor Evaldo não está aqui, e ele conversou comigo, falou, eu estou no aniversário da minha mãezinha, e ele tinha que estar lá mesmo, porque a mãezinha da gente não faz 87 anos todo dia. Tem que estar lá mesmo. Pastor Evaldo, um abraço, querido, Deus te abençoe. Mandei uma mensagem há pouco, eu tirei uma foto aqui do culto, mandei para ele lá, mandei uma foto do culto para ele, uma alegria estar aqui, e eu me sinto membro dessa igreja mesmo aqui, tá bom, queridos? É uma alegria muito grande estar aqui nesta campanha de missões, louvando a Deus, celebrando a Jesus com os amados irmãos. Muito bem. Já ouviram a mensagem de hoje? Então nós vamos para outra mensagem, para depois eu ler o texto aqui e a gente resolver esse negócio aqui, mas nós estamos juntos. Não pode ficar tranquilo que eu ainda vou falar mais pelo menos 20 minutos aqui. Amém? 8h30. Que horas vocês querem ir embora? Meia-noite? Aí você me arrebenta, meu irmão. Sabe por quê? Eu acordei 5 da manhã hoje. Eu preguei ontem à noite em Mata da Praia, hoje de manhã em Rio Novo do Sul, depois corri lá em Cachoeiro, preguei em Cachoeiro na segunda igreja e voltei agora para trás e estou aqui. Agora eu vou contigo até meia-noite. Você sempre fica comigo aqui? Eu vou. Adorar o Senhor é maravilhoso. A gente fica inspirado quando a gente adora o Senhor com a turma dessa aqui. Aí a gente fica inspirado, meu irmão, para ficar falando. Então é o seguinte, Deus nos convidou para quê mesmo? Relacionamento. Intimidade com Deus. E a nossa vida é um culto ao Senhor. Deixa eu contar uma outra coisa para vocês aqui, amados irmãos. Algumas pessoas vieram aqui na frente. Eu também vim, eu me ajoelhei ali. Eu estava aqui igual vocês que vieram aqui na frente. Aquelas pessoas têm algum motivo de gratidão, um motivo de súplica e tal. Eu tinha uns 5 motivos ali, uns 5 milagres eu estou precisando, uns 5, não é pouca coisa não. E eu também estava aqui, e a gente confia no Senhor. Agora você precisa confiar que Deus está no controle. Confiar também que Deus responde às orações. Eu sugiro que essa semana você leia o livro de Esther. Deixa eu te contar a história aqui rapidinho de Esther, só para você entender que não são em vão as nossas orações. Irmãos, a oração pode mudar o curso da história, pode mudar o curso da sua vida, mudar a história da sua família, através da oração, porque Deus responde às orações. O nosso Deus é o único rei dos reis, que se inclina, conforme o salmista, para ouvir os seus servos, o único rei. O Senhor inclina os seus ouvidos ao clamor dos seus servos. Lá no livro de Esther, é uma história muito bonita. Esther era uma rainha, e era do povo de Deus. E ela então, um homem mau, chamado Ramã, ele queria matar o povo de Deus. E montou um esquema, um decreto lá, e o rei acabou assinando, e ia matar todo mundo. Já estava decretado até com data. E havia também uma outra pessoa chamada Mordecai, algumas traduções diz Mardoqueu, ele era tio de Esther, e ele então, aquele homem mau queria matar Mardoqueu ou Mordecai, e até fez uma forca para ele. Olha que coisa, decreto real assinado, data marcada para matar o povo de Deus, forca preparada para amanhã, para Mordecai, e o moço já estava até comemorando, fazendo festa que ia enforcar Mordecai. Alguém mandou um recado para a rainha Esther, disse para ela assim: rainha, o negócio não está, a coisa não está fácil não, a senhora está aí no palácio, mas o nosso povo está ameaçado de morte. Quem sabe Deus não colocou a senhora aí para nos ajudar? E aí o recado da rainha Esther foi o seguinte: diga para o povo orar e jejuar, porque nós aqui também vamos fazer o mesmo. E aí o povo começou a orar e jejuar. O povo orando, buscando ao Senhor. E aquele homem mau fez uma forca. No dia seguinte ele ia matar Mordecai. E aí olha como Deus age. Olha que coisa linda Deus agindo, mudando o curso da história. Os homens pareciam que tinham controle de tudo. De tudo. Ninguém podia mudar aquilo, ninguém podia articular, ninguém podia negociar, ninguém podia interferir, ninguém poderia mudar aquilo que estava estabelecido por decreto real. Mordecai ia ser enforcado mesmo. Mas Deus é Deus. E tinha gente orando. E quando tem gente orando, meu irmão, não é brincadeira não. Naquela noite o rei perdeu o sono, deu uma insônia nele. E sabe o que deu vontade nele para fazer? Queria ouvir a leitura do livro das crônicas da história do reino. Olha que coisa, gente. Da insônia e pedir para alguém ler o livro de Atas. Você já viu isso? Só o rei. Aí chamou lá o escriba, o secretário dele,
e pediu, lê as histórias do reino aí, que eu tô sem sono. E aí ele, não é que ele abriu, né, que não era livro de abrir, era livro de desenrolar. Aí ele desenrolou, e aí começou a ler. E ele leu uma história de um homem que tinha sido leal ao rei, no momento que algumas pessoas conspiravam contra o reino. E aí o rei naquela noite de sono, de insônia, ouvindo aquilo, fez a seguinte pergunta: o que aconteceu com esse homem? O que fizeram com ele? Aí a pessoa que estava lendo disse: nada. E quem é esse homem? Esse homem é Mordecai, que está aí na porta, vive aí na porta do palácio, aí do lado de fora. Ele não foi honrado? Não, não foi não. Não fizeram nada com ele. Aí o sono voltou, aí o rei dormiu. Só isso. Aí no dia seguinte, aquele homem que queria matar Mordecai, Hamã, entrou na presença do rei, e o rei perguntou para ele assim: Hamã, o que você acha que deveria ser feito com a pessoa que foi leal ao rei? Aí ele achava que era com ele. Aí ele falou cada coisa, que era para fazer isso, fazer aquilo e tal, honrar, etc e tal. Quando ele terminou de falar, o rei falou assim: tudo que você falou, vai e faz com Mordecai. Vocês conhecem essa história? Olha como Deus age. Eu estou contando essa história para os irmãos que vieram aqui à frente, por algum motivo, clamando ao Senhor. Eu queria falar uma coisa para você, meu irmão, olhando nos seus olhos. Confia no Senhor, que Ele está no controle das coisas. Ele está agindo. Ele está conectado com você. Você está conectado com Ele. Não vai acontecer nada na sua vida, na sua família, sem autorização do Senhor. Você confia nele, você o ama, Ele te ama. Você está buscando uma vida de comunhão com Ele. Ele está no controle. E aí a palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições, as vossas angústias, os vossos pedidos sejam conhecidos de quem? Conhecidos do Senhor através da oração, com súplica, com ações de graças. E olha só, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações, onde? Em Cristo Jesus. Sua mente e seu coração têm paz nesta noite? Ah, pastor, você não sabe um terço do que eu estou passando. Não tem problema não, meu irmão. Deus está no controle, o nosso Deus pode todas as coisas. Ainda que a gente atravesse o deserto, nós confiamos no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo que tenhamos que enfrentar tempestades, Deus está no controle de todas as coisas. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor com todo o seu coração. Confie no Senhor, porque Deus está no controle. Deus não falha, Deus nunca falhou. Ele é fiel àquelas pessoas que confiam nele. Amém? Você confia no Senhor? Amém? Sem fé é impossível. Agora, pela fé, pela fé, algumas coisas o diabo não quer que aconteçam. Uma delas é que a gente tenha uma vida de oração e de comunhão com Deus. Outra, que o evangelho seja pregado. Outra, que a palavra de Deus seja levada a todos os lugares, porque ele sabe que o evangelho é o poder de Deus. E quando nós oramos, vidas são transformadas. Quando nós pregamos, vidas são libertas pela palavra do Senhor. Quando a igreja avança, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Meu irmão, eu queria agradecer você que tem ofertado para a obra missionária. Essa igreja mandou uma oferta abençoada na última campanha, e eu dou graças a Deus por isso. Por esta oferta nós podemos enviar mais missionários, sustentar projetos em vários lugares do Brasil. E agora nós estamos em mais uma campanha e mais um desafio. Oferte o melhor que você tem. Oferte o melhor. Talvez você não me conheça, você diga: mas esse moço vem aqui, está pedindo dinheiro, pedindo oferta e dizendo para eu ofertar o melhor. Será que ele oferta o melhor? Olha aqui, antes de eu pedir para você ofertar, eu já ofertei a minha vida para essa obra. Já ofertei a minha vida para essa obra. Eu trabalhei 22 anos na Caixa Econômica Federal. Eu fui executivo da Caixa na Matriz. Passei em vários cargos na Caixa. De gerente de agência, superintendente, gerente regional, até chegar na Matriz da Caixa e trabalhar 10 anos em Brasília. E Jesus me chamou para a obra missionária. E eu deixei a Caixa Econômica, deixei a igreja que eu pastoreava e fui liderar a Junta de Missões Nacionais. Quando eu tomei essa decisão, eu perdi 70% da minha renda, com 3 filhos, estudando, e fui morar no Rio de Janeiro.
Eu tenho dado a minha vida, irmãos, para esta obra. Eu uso 2 alianças, uma com a minha família e a outra que eu ganhei, de umas pessoas que foram tiradas das Cracolândias de São Paulo. Elas se reuniram, compraram esse anel, me deram e disseram assim: isso aqui para o senhor lembrar que o senhor tem um compromisso com as ruas do Brasil, uma aliança com aqueles que estão morrendo sem Jesus. São as minhas 2 razões de viver, a minha família e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu nunca fui tão feliz servindo ao meu Senhor. Tinha muitos sonhos na vida, estudar e tal. A gente tem esse sonho de estudar, fazer muitos cursos, um bom emprego, ganhar dinheiro e tal. Essas coisas acontecem, mas a plenitude da vida está na gente, em corresponder com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você? Você está satisfeito com a sua vida espiritual, com o seu relacionamento com Deus? Você consegue sentir assim: olha, eu estou vivendo no centro da vontade de Deus? Você está vivendo no centro da vontade de Deus? Viver no centro da vontade de Deus, irmãos, é experimentar o melhor da vida. Nada no mundo pode te proporcionar o que Deus pode proporcionar para alguém. Nada. Então hoje eu vivo para trabalhar para missões. Hoje eu só faço isso, só trabalho para missões. Trabalhar, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Meu irmão, eu te passei umas telinhas aí. Deixa eu passar umas telas rapidinho para vocês aqui, para eu poder ler o texto e pregar a mensagem dessa noite. Vai aqui comigo, olha só que lindo esse país. Eu só queria que você soubesse que dentro desse país tem mais de 200 milhões de pessoas que precisam do Evangelho. Dentro desse Brasil tem muitas crianças morrendo sem Jesus, muitos homens e mulheres nas Amazônias, nos ribeirinhos, nos sertões, no interior da Bahia, no interior do Nordeste, no sul do Brasil. Olha, ali, meus irmãos, tem muita gente precisando de Jesus. 23% dessa população tem menos de 12 anos de idade. E nós temos um grande desafio de evangelizar as crianças do Brasil. A sua oferta é exatamente para a gente proclamar o Evangelho para esta nação, que precisa tanto de Jesus. Passa novamente, querido. Nós vamos ter um clamor pelo Brasil, começando dia 28 de setembro até dia 5 de outubro agora. Uma semana de clamor pelo Brasil. Se você puder fazer isso conosco, participe conosco dessa campanha. Pode passar. Ali é o mapa do norte. Onde está branquinho, onde nós precisamos trabalhar, plantar igreja. Onde está branquinho e vermelhinho, é onde nós precisamos trabalhar muito. Nos ribeirinhos, povos indígenas, crianças, formar líderes, plantar igrejas. Pode passar, filho. Nordeste, mesma coisa, o sertão, temos trabalhado com sertanejo, com crianças, também na formação de líderes e na plantação de igrejas em vários lugares do Nordeste. Pode passar. Aqui o Sudeste também tem muitos desafios para nós. Passa, filho, pode passar. Aí tem o Centro-Oeste, agora o Sul, dá uma paradinha no Sul. Esse Sul, meu irmão, é o meu desafio. Olha como é branquinho e vermelhinho. E nós sonhamos esse Brasil verde e amarelo. Onde está verde e amarelo, nós não estamos trabalhando lá nessa região, porque está relativamente, a coisa está indo. Mas onde está vermelho e branco, nós temos que trabalhar lá. Em janeiro vamos ter trânsito no Rio Grande do Sul, começando dia 10 de janeiro. Quem sabe você vai lá nos ajudar e trabalhar conosco, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em Santa Catarina. Hoje um dos principais focos nossos, missionários, é o sul do Brasil. Investir na evangelização do sul do Brasil. Eu já falei aqui nessa igreja, na igreja sobre isso, e é um dos grandes desafios. Agora eu quero compartilhar um projeto com vocês, que eu tenho um convite abençoado para vocês. Vocês querem um convite, uma coisa boa? Um convite hoje? Eu tenho um convite para você, coisa boa. Passa aí, meu irmão, pode passar. Passa bem rápido, porque eu não vou mostrar isso não, que meu tempo já foi. Pode passar bem rapidinho. Oração, evangelização. Isso aí é a visão de igreja multiplicadora, que eu falo sobre isso depois. Aliás, se você quiser conhecer mais sobre a visão de igreja multiplicadora, você lê esse livro aqui, ó, esse aqui também, e você pode adquirir. Eu tenho uns 2 ou 3 aqui, mas você pode adquirir pela internet. É precioso isso aí. Pode passar, você conhecer a visão de pequeno grupo multiplicador, igreja multiplicadora. Você precisa ler esse livro, viu? Você precisa ler e praticar. Não compre não, se não for para ler, porque eu não estou vendendo o livro não. Se comprar e não ler, não compre não. Você tem que ler e praticar o que está ali. Pode passar, rapidinho, passe. Aí, olha só. Projeto Amazônia. Eu quero convidar você para ir na Amazônia com a gente, organizar uma viagem missionária com essa igreja na Amazônia. Eu já falei isso aqui há algum tempo atrás. Agora olha bem, passa aí. Amazônia, pode clicar que vai aparecer umas informações aí. Amazônia, irmãos, tem mais de 35, dá mais um clique, mais de 35 mil comunidades ribeirinhas, gente que vive lá naquele interior da Amazônia. E nós temos dificuldade de encontrar missionários que queiram ir para a Amazônia, trabalhar lá. Nós temos poucos missionários lá. E nós começamos a montar uma estratégia para formar líderes de lá mesmo,
para alcançar os ribeirinhos, senão nós nunca íamos alcançar os ribeirinhos. E há alguns anos, já há mais ou menos 5 anos, a gente vem implantando uma estratégia, é uma estratégia a longo prazo, e a gente vem implantando essa estratégia, e em cada base ali, que você está vendo o nome, ali nós estabelecemos uma base missionária para alcançar os ribeirinhos da Amazônia. Muita pobreza, pessoas simples, comunidades com 500, 1.000, 2.000 pessoas, e que nós precisamos abençoar com a palavra de Deus. Passa aí, meu irmão. Aí nós adquirimos, pode passar? Nós adquirimos uma área a uns 50 minutos de Manaus, na beira do rio, e construímos um centro de treinamento. E lá nós formamos jovens radicais e enviamos esses jovens para os ribeirinhos. Coisa linda, Deus nos deu esse centro de treinamento e nós conseguimos comprar com a sua oferta. Você tem contribuído, as igrejas no Brasil contribuem, e aí nós adquirimos, colocamos um gerador. O gerador custou R$20 mil para a gente ter energia elétrica lá no nosso centro de treinamento, e tem formado muita gente. Pode passar. Aí temos alguns barcos menores de apoio, e Deus nos deu um barco grande. Passa aí agora. Esse barco bonitão, não é bonito? Olha, Missões Nacionais, esse barco é o barco missionário. Ele cabe 40 pessoas, tem ar-condicionado, tem 6 banheiros, ele tem suíte, um negócio bacana para viagem missionária. E ele fica em Manaus, e a gente eu quero levar você para uma viagem missionária no próximo ano, lá para o mês de maio, entre abril, maio, início de junho no máximo, porque é o tempo bom para a gente navegar, e a gente vai chegar em Manaus, vai entrar naquele barco ali, e nós vamos descer o rio, vamos para o centro de treinamento, vamos visitar as comunidades ribeirinhas, vamos fazer trabalho com as crianças, vamos cantar lá com as crianças, vamos ensinar a Bíblia, vamos trabalhar com a liderança lá daquelas comunidades ribeirinhas, e nós vamos abençoar muita gente. Dá para nós? Quem topa numa viagem missionária nesse barco? Amém? Milton, você tem que ir, Milton. Não tem jeito não. E eu vou organizar, porque eu vou com vocês, eu vou organizar essa viagem, vou manter o contato, acertar com o pastor Evaldo, para a gente fazer essa viagem missionária na Amazônia. Será que dá para nós, irmãos? Pode ficar tranquilo que lá eu peço aos missionários que trabalham lá para avisar. O pessoal de Praia da Costa está vindo. Então avisa os mosquitos para afastarem, cobra, esse negócio. Não vai ter problema. Milton, você que é missionário, me ajuda aqui para mostrar um negócio para essa turma. Rapidinho. Não, tem que ser aqui em cima, porque o negócio aqui. Rapidinho, irmão. Irmão, não fica com pressa não, tá? Fantástico hoje não está bom não, tá? Olha aqui. Isso aqui, irmãos, é um filtro. Segura esse filtro, mostra. Esse é um filtro. Esse filtro a gente está trazendo dos Estados Unidos. Lá a gente enche a garrafa de água no rio e encaixa aqui, Milton, ó, e já pode beber água aqui. E lá a água não é tratada. A empresa que fornece esse filtro aqui, ela fornece inclusive para o exército americano, para ir para esses negócios lá no Oriente Médio. Então esse filtro, irmãos, a gente está abençoando as comunidades ribeirinhas, que aí a gente encaixa também num galão maior. E o cara da empresa, ele pegou uma garrafa de água, encheu lá no rio, lá no Garapé, enroscou aí, pegou e bebeu. Então, se você for lá, você vai beber uma água tratada, viu? Fique tranquilo. Então, esse filtro aqui, a gente está usando para abençoar as comunidades ribeirinhas. Mas nós temos um kit, né? Agora tem um lampião missionário. Você já viu um lampião missionário? Olha que coisa. Você sabe como é que ele funciona? Olha aí, ele está carregado. Ele funciona a energia solar. Em cima aí tem uma plaquinha aqui, ó. Aqui tem a placa, aqui é o captador. Agora tem um negócio, se tiver só chovendo, Milton, e faltar energia, trabalha aqui com a gente, aqui. Aí dá corda, né? Dá potência. Aí esse é o lampião missionário que você... Aí eu quero ver você lá, sabe como, Milton? Você com isso aqui. Aí você vai naquele barquinho menor, porque o barco grande vai até determinado lugar, aí você entra no barquinho menor, e aí a gente vai naquele barquinho, e vai lá para dentro daquelas comunidades lá, com isso aqui. Aí bota assim, para você ensinar a Bíblia, pregar a Bíblia lá para as pessoas. E as pessoas ficam assim olhando, elas são simples, a maioria analfabeta, mas com uma sede de Deus. Eu falei para uma mulher lá, preguei para ela, aí ela falou assim, pastor, e agora, quem vai continuar contando as histórias de Jesus para mim? O senhor vai mandar alguém? Não, mas tem mais aqui, tem a lanterna missionária, e também é o mesmo esquema. Bota para funcionar. Tem a plaquinha solar aqui, e ela também, e aí também, não, Milton, aí é para dar corda assim, ó. Se faltar sol, não, moça, aqui, para dar corda, e aí dá energia. Esse kit, irmãos, tem mais coisa, tem a faca, mas não posso trazer a faca e tal, tem mais umas coisas aqui. Essa cordinha também, ela tem 20 metros, e ela aguenta até 450 quilos. É o kit missionário para a gente ir para a Amazônia. Agora, quem for, quantos vão na viagem com a gente? Foi pouca gente, não vou fazer viagem não.
Não, tem que ser 40. Tem que ser 40. Quantos vão na viagem? Amém? Vai ter um dia de pescaria, tá bom, gente? Pode ficar tranquilo, vai ter um dia de tomar banho no rio, vai ter um dia de folga lá para nós. Obrigado, Milton. Irmãos, olha só, deixa eu passar só mais uma coisa aqui. Passa aqui. Essa casa nós estamos comprando agora, eu já assinei o contrato, não paguei ainda não, tem até o final do ano para eu pagar. É uma casa em Manaus, essa casa é uma casa da missão americana, eu tentei que eles me passassem essa casa de graça, mas não teve jeito, ela vale 800 mil, nós conseguimos negociar por 320, mas eu queria de graça, eu não fiquei feliz não, viu, meu irmão? Ela está avaliada num bairro bom em Manaus, o nosso missionário mora lá, ela é uma casa que quando vem os missionários do interior da Amazônia, eles ficam nela, etc, etc, etc. E quando você for lá também, você vai ser abençoado nessa casa. E agora, ela custa 320, até o dia 30 de dezembro eu tenho que depositar esse valor todo, para a missão americana. E esse aqui, nós estamos orando, Deus está mandando sua oferta, meu irmão. Pastor, eu ia dar uma oferta de tanto, eu vou aumentar minha oferta para ajudar a comprar casa, porque essa casa não estava no meu orçamento não. Então você vai dar uma oferta maior para a gente poder comprar essa casa, amém? Você vai dar uma oferta maior para ajudar na casa? Amém, meu irmão. Amém. Bebe menos Coca-Cola e dá mais oferta para missões. Vai ser bom para a sua saúde. Às vezes a gente come tanta coisa que não tem necessidade, só adoece. E aí, oferta para missões é a melhor coisa. Irmãos, eu queria mostrar tanta coisa para vocês. Se eu fosse mostrar aqui, passa aí um pouquinho. Eu queria ter outras coisas, mas eu ia falar, irmão Antônio, do sertão agora. Falar do sertãozão, irmão Antônio, que Deus está fazendo uma obra linda ali no sertão, é outro projeto lindo, passa bem rapidinho. Pastor Evaldo já deve ter falado do projeto Água Viva aqui, outra coisa linda que está acontecendo, Deus está fazendo uma obra linda no sertão, e tantas vidas sendo abençoadas. Mas meu tempo já acabou, eu tenho que encerrar aqui, que vocês já estão orando para eu parar de falar. Irmãos, missionário quando vem pregar, prega, conta história, mostra foto, fala de missões. É assim a nossa vida. A gente é missionário. Agora, eu queria concluir a minha palavra nessa noite, em nome de Jesus, irmão. Busque a Deus. Priorize a sua vida espiritual. Esse texto que nós lemos em Atos 5:42, é um texto que está conectado com o capítulo 4 também de Atos, onde a igreja estava sendo perseguida, presa, os discípulos estavam apanhando, ameaçados o tempo todo e proibidos de falar pela liderança do Sinédrio lá em Jerusalém. E a resposta de Pedro em Atos 4:18, Atos 4:20 foi: nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. E ele diz: nós temos que pregar. E mesmo com todas as ameaças, a igreja todos os dias, no templo e de casa em casa, não parava, não cessava de anunciar, de ensinar Jesus, o Cristo. Sabe por quê, irmãos? Nós somos o povo de Deus, o povo de Abraão, descendentes de Abraão. E a nossa missão, a minha missão e a sua missão é levar o evangelho da graça de Deus. Se relacionar com Jesus é maravilhoso. Ter vida eterna, ser abençoado, o tempo do Espírito Santo, isso tudo é maravilhoso, mas tem gente que não experimentou isso ainda. E o Senhor Jesus, Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Pastor, por que fazer missões? Porque nós fomos comissionados por Deus para proclamar o evangelho do seu reino. Por que investir a minha vida, orar por missionários, ir lá no campo, trabalhar, ajudar, às vezes viajar desconfortavelmente, passar um final de semana no campo missionário, estar ofertando todo mês, apoiar a obra missionária? Por que eu tenho que fazer isso? Porque nós somos enviados por Deus e Ele nos confiou esta obra, e é um privilégio para nós servir ao Deus que enviou o seu único Filho para morrer na cruz por mim e por você. Então, irmãos, missões não é um programa da junta de missões ou um projeto específico de uma igreja. Missões é uma obra do coração de Deus. Quando você se envolve com essa obra, você está se envolvendo com o coração de Deus. Quando nós nos dedicamos à obra do Senhor, nós estamos nos envolvendo com os interesses do reino de Deus. Ele enviou o melhor para nos salvar. Ele nunca desistiu de nós. Quando eu vi lá no sertão da Bahia algumas pessoas sendo batizadas agora em julho, uma senhora com 14 filhos sendo batizada, e ela disse para nós no testemunho dela: eu já estava no fundo do poço, no desespero, mas Deus mandou um anjo, mandou um missionário aqui, e ele falou de Jesus, e eu entreguei a minha vida a Jesus. Irmãos, qual o valor de uma vida? Eu fui a Belo Horizonte agora há uns meses para
inaugurar uma unidade da Cristolândia. Uma senhora me deu um abraço, que trabalha lá. Ela já foi tirada das ruas há 4 anos e 8 meses. E ela veio me agradecer. Pastor, eu quero te agradecer, porque hoje eu tenho um lugar para dormir. Eu trabalho agora aqui na Cristolândia. Eu sou contratada da junta. E eu vivi 23 anos nas ruas de São Paulo, na Cracolândia. Eu vivia do lixo. O meu banquete eram as latas de lixo próximas aos restaurantes. E quando eu dormia e chovia na rua, meu papelão molhava todo e eu amanhecia toda molhada. E hoje eu tenho meu cantinho para morar. Eu só queria te dar um abraço, te agradecer, e que você também agradecesse, pastor, todas as igrejas no Brasil que têm nos ajudado a tirar pessoas das ruas, tirar pessoas do crack e abençoar essas pessoas com a palavra de Deus. Você, meu irmão, você está conosco no campo missionário. Não dê as... Já entendi. Alguém foi lá e falou, desliga aí. Obrigado, meu irmão. Valeu. É igual aquele jogo de futebol, a plaquinha levantou lá. Quantos minutos você está levantando a placa aí, meu irmão? 1? Tá bom. Deu 1 para mim. Então tá bom. Ano que vem eu volto para a gente terminar a mensagem. Na verdade, eu nem preguei a mensagem dessa noite. Eu falei tanta coisa aqui e tal. Então acabou o tempo. Eu só tenho tempo agora para agradecer, louvar a Deus pela sua vida e fazer a seguinte pergunta: se depender dessa igreja, a gente recua ou avança? Ih, o pessoal daí de cima não falou não. Aí em cima, se depender de você, a gente recua ou avança? Tá bom. Aqui embaixo também a gente avança. Amém. E quem vai estar com a gente na viagem missionária lá? Isso é tudo decisão de domingo à noite, sentadinho nessa cadeira aqui, tudo climatizadinho e tal. Depois, quando receber um e-mail, falar: meu irmão, a data é essa, e tal, não sei o quê. Vamos lá, vai estar muito quente, tá nada, tem um tempo bom lá. Vamos orar. Vamos orar. Mas antes, eu queria que a gente orasse agora. Eu queria que ninguém se mexesse nesse auditório, não. Só quem tem criança pode. Só criança pode se mexer, quem tem crianças. Mas quem não tem criança e nem é criança não pode se mexer agora não. Nós vamos orar. Nós vamos falar com o Senhor. Agora é com Deus que nós vamos falar. Você vai orar agora. Você vai dizer para o Senhor assim: Senhor, eu não quero praticar uma religião. Eu quero ter uma vida de intimidade com o Senhor. Senhor, eu não quero ir domingo somente ao culto. Eu quero que a minha vida seja um culto, Senhor. E sabe onde vai ser o altar, Senhor? O meu coração. Porque o meu coração será o trono da glória de Deus. O louvor, Senhor, estarão nos meus lábios. A minha vida será um culto ao Pai. Cada passo que eu der, eu quero caminhar na Tua presença. Os meus pensamentos serão dirigidos pelo Senhor. A minha mente será dirigida pelo Senhor. Senhor, eu quero voltar para casa hoje com uma decisão muito séria. A minha agenda, o Senhor terá prioridade. Na minha agenda, Senhor, eu vou sair daqui hoje e vou reescrever a minha agenda. E o primeiro item será comunhão com o Senhor. O segundo será a minha família. Eu vou buscar o Senhor com todo o meu coração. Eu não vou negligenciar o melhor da minha vida para não buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor. O meu namoro, Senhor, será um culto ao Senhor. O meu casamento, o relacionamento com a minha esposa será um culto ao Senhor. O Senhor vai se alegrar. A minha casa será um altar ao Senhor. Porque a minha casa será uma casa de oração. A minha casa será uma casa da palavra. A minha vida será uma vida da palavra. E a Tua palavra, Senhor, vai encher a minha alma todo dia, porque eu vou me alimentar dela. Prefiro ficar sem comer feijão, Senhor, e arroz diariamente, do que ficar sem buscar o alimento espiritual para minha alma. Porque eu não vivo sem Ti, Jesus. Eu não vivo sem o Senhor. Ora ao Senhor agora, meu irmão. Coloca essas coisas para Deus. Queria perguntar se alguém nesta noite quer entregar sua vida a Jesus. Se tem alguém nesse auditório que está assim: pastor, eu queria começar hoje um relacionamento novo com Jesus.
Eu quero começar uma nova vida com Jesus. Eu quero hoje assumir uma aliança, não uma vida religiosa, uma religiosidade, mas eu quero assumir hoje um relacionamento com Deus. E para esse relacionamento começar, eu quero convidar agora, livremente, eu quero convidar Jesus para entrar no meu coração e assumir o trono do meu coração. Alguém nesse auditório quer fazer essa decisão? Levanta a mão bem alta e diz: pastor, eu quero começar um relacionamento novo com Jesus nessa noite. Quero entregar minha vida a Jesus. Alguém levanta a mão bem alta. Aqui embaixo, na galeria, se tiver alguém conosco, queira tomar essa decisão. A igreja, ora, por favor. Se tem alguém que nunca fez isso, está afastado de Deus, quero começar um relacionamento novo. Hoje, um novo tempo na minha vida com Jesus. Uma vida de intimidade. Alguém conosco? Faz isso assim bem alto a sua mão. Eu quero orar com você. Enquanto a igreja está orando, levante sua mão bem alta. Só para orar com você. Quero só orar com você. Quero começar um novo relacionamento com Jesus. Um novo tempo. Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Pai Santo, se tem alguém nesse auditório que não tem certeza da salvação, está cheio de dúvidas, nunca fez uma decisão e te recebeu como Salvador, eu te peço que tenha misericórdia dessa pessoa, e que se ela não tomou a decisão agora, ela não tarde, e que o Senhor continue falando ao seu coração. Eu vou me ajoelhar aqui na frente para eu orar. Se você tomou alguma decisão séria hoje na sua vida espiritual e você quiser vir aqui orar comigo, não é o mesmo que já aconteceu nesse culto. Pedir a Deus por alguma coisa, aquele momento de dedicação, não. É se você tomou alguma decisão séria na sua vida hoje à noite, você vai sair do seu lugar e vir aqui orar comigo. Pastor, eu estou tomando uma decisão séria hoje, não precisa falar. Hoje eu estou tomando uma decisão séria com Deus. Eu estou fazendo alguns compromissos com Deus nessa noite. Estou fazendo alguns compromissos com Deus. Você pode sair do seu lugar e vir aqui orar comigo. Eu vou me ajoelhar e vou orar com você. Se tem alguém fazendo algum momento de consagração, dedicação ao Senhor, esse é o momento. Eu convido você para vir à frente. Senhor Jesus, nos prostramos nesta hora para dizer que nós te amamos. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que poderíamos ter buscado mais o Senhor e não buscamos. Pedi perdão, Senhor, pelas vezes que eu poderia ter me alimentado mais com a palavra e não o fiz. Pedi perdão, Senhor, pelas vezes que a minha vida não foi um culto ao Senhor. Eu quero te pedir misericórdia, Senhor. E hoje eu quero consagrar mais uma vez a minha vida ao Senhor. E dizer que eu quero ter uma vida de intimidade plena contigo. Cheia da tua graça, cheia do teu Espírito. Cheia da tua palavra. Cheia do teu amor. Me ensina, Senhor, a administrar a minha vida melhor. A me organizar, a me planejar melhor. Para eu dedicar o melhor do meu tempo. Eu quero consagrar o melhor do meu dia para o Senhor. Eu quero consagrar as 24 horas do dia ao Senhor. Eu quero consagrar, Senhor, o melhor da minha vida ao Senhor, os meus anos ao Senhor. Eu quero pedir que o Senhor tire toda a angústia do meu peito, do meu coração, todo medo, toda insegurança, que essa vida moderna, com tantas questões, acaba nos afetando, Senhor. E para isso, Pai, eu quero confiar mais no Senhor. Me dá experiência, Senhor Pai, contigo, para que eu cresça na fé. Eu quero ter experiências que me façam crescer na fé, Senhor.
quero aprender a descansar no Senhor, aprender a descansar no Teu Espírito, na Tua Palavra. Pai, me liberta da angústia, me liberta do medo, me liberta, Senhor, da insegurança, e me reveste com porção dobrada da Tua graça. Pai, derrame graça sobre nós nesta noite, enche-nos com Teu Espírito e ensina-nos a ter uma vida de qualidade plena na Tua presença, cheios do Teu Espírito. Ó Deus, dá-nos sabedoria do alto para vivermos uma vida para o louvor da Tua glória. Pai, nós nos dedicamos e consagramos ao Senhor. Dedicamos o nosso casamento ao Senhor, os nossos filhos, nosso emprego, nossa empresa, os nossos recursos materiais, nossos talentos, nossa mente, nossa sabedoria e inteligência. Dedicamos ao Senhor e esperamos só e somente no Senhor. Dedicamos a Deus tudo que somos e o que temos ao Senhor. Pai, derrame graça sobre os Teus servos que estão aqui na frente comigo. Estamos aqui juntos, ó Pai, porque queremos viver para o louvor da Tua glória. Aqui estou, Senhor, prostrado, pedindo perdão, Senhor, com todo o meu coração, e pedindo que o Senhor me encha da Tua graça. Todos nós aqui, Senhor, rogamos misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que veio aqui à frente, dá um abraço na pessoa que está aqui com você, aqui na frente. Irmãos, Deus abençoe vocês. Pastor, deixa eu passar a palavra aqui, o tempo foi. Se você quiser me ajudar no projeto da Amazônia, adotando esse projeto, você pode falar comigo, que eu posso te abençoar com a oportunidade de você ofertar mensalmente através do plano do projeto Amazônia. Um beijo no coração e nos vemos onde? Amazônia.